Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é a agricultura urbana. No Repórter Rural, nós vamos acompanhar negócios que podem ser realizados com produção nas grandes cidades. Vamos falar também de educação ambiental com uma vovó que ensina crianças a plantarem tomates. E vamos conhecer o projeto Ecoforte, criado no sul da Bahia, que se tornou exemplo na produção de cestas básicas de alimentos para doação. Mais um trabalho de solidariedade que vamos mostrar em um documentário do canal Saúde. E por acaso você sabia que investir na produção de polpa de frutas pode ser um bom negócio? A gente confere daqui a pouco. E tem mais! Vamos ver as técnicas para fortalecer as colônias de abelhas sem ferrão. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. A repórter Mariana Tocarnia nos mostra como tornar a agricultura urbana um negócio lucrativo na segunda reportagem da semana do nosso Repórter Rural. Ter tempero sempre à mão e até uma saladinha colhida dentro de casa são benefícios da agricultura urbana, que é aquela praticada dentro das cidades. Mas essa produção não precisa ser apenas para abastecer a própria cozinha. Ela também pode ser comercializada e gerar receita para as famílias. O agricultor, ele historicamente sempre vendeu, né, sua produção, né? A gente fala, a agricultor é aquele que planta para comer. Essa é uma ideia um pouco distorcida, porque o agricultor, ele sempre, historicamente, quando a gente vai ver as diferentes realidades do campesinato, em muitas situações ele precisou se assalariar para continuar sendo agricultor. Um dos desafios para tornar a produção de fato lucrativa e garantir o sustento dos agricultores é garantir a venda dos produtos. As feiras surgem, então, como espaços tanto para o comércio quanto para trocas de experiências. Os produtores da própria cidade acabam conhecendo de perto os consumidores. Elas permitiram aos agricultores fazer a venda direta, né? Quer dizer, eles, ao invés de ter que entregar seus produtos para os intermediários, que faz com que eles vendam a um preço muito barato, né? Eles podem vender diretamente os seus produtos, e elas, por serem feiras menores, elas acabam exigindo que os agricultores tenham um pouco mais de diversidade, né? Para deixar a barraca bonita, para fazer com que o consumidor possa tirar tudo que ele precisa na feira, né? Visitando a feira. É uma forma também de materializar a existência da agricultura na cidade, né? É uma forma de dizer que existe agricultura na cidade, de quem são esses agricultores. Então, um pouquinho mais de uma década para cá, né, a gente tem visto uma grande transformação, né, na luta pela defesa da agricultura na cidade do Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver com as feiras, né? E eu acho que outro papel importante das feiras é que essa agricultura ganha aliados, né? Ela ganha os consumidores como aliados. A feira é um espaço onde muita coisa circula também, muita informação, tem um papel pedagógico, né, de aprendizado. O agricultor, ele ensina coisas para os consumidores também trocam receitas, pedem produtos, conhecem coisas novas, né? Então, muitos alimentos também que você não encontra nos supermercados, você passa a encontrar nessas feiras, né? Verduras que talvez sua avó conhecesse, né? Que ela tinha mais facilidade, então ela consegue comprar os consumidores conseguem comprar na feira, né? Então tem um aprendizado ali de como fazer as receitas, de como uma discussão sobre embalagem, né? Sobre consumo, sobre como vivem os agricultores. Muitos desses consumidores também participam do sistema participativo de garantia, então eles também ajudam a produzir um controle social, né, de onde vem esse alimento, de como ele é produzido. Eles acabam conhecendo um pouco dessa realidade do agricultor, né? Então a gente alarga a defesa da agricultura na cidade. Quem planta sabe que há épocas de maior produção e também períodos mais escassos. Por isso, contar apenas com as feiras como fonte de renda pode não ser suficiente. Foi pensando nessa questão que surgiram as chamadas CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura. A ideia é simples. Um grupo de consumidores se compromete a pagar uma contribuição fixa para cobrir o orçamento anual da produção agrícola de um grupo de produtores. Em contrapartida, os consumidores, que são também chamados de coagricultores,
recebem os alimentos que são produzidos sem custos adicionais. A estimativa é que haja cerca de 150 CSA no Brasil. Sem a pressão do mercado e dos preços, o produtor pode se dedicar de forma livre ao cultivo. E os consumidores recebem produtos de qualidade, sabendo exatamente de onde eles vêm. Sem intermediários, o produtor acaba ganhando mais pela produção, que passa a ser acompanhada de perto. Numa CSA, a gente busca criar um senso de comunidade, como eu falei, que vai além de simplesmente adquirir alimentos de um agricultor, né? Então as pessoas elas se tornam coagricultores, elas se tornam participantes daquele processo. Vou dar um exemplo muito característico que acontece, né? As pessoas sabem, acabam aprendendo que não vai vir sempre o mesmo alimento, né, toda semana na sua cesta. Por quê? Porque a gente também se conecta com a questão da sazonalidade. Então, numa CSA, quem está conectado com esse agricultor vai entender que os alimentos que vêm na cesta são os alimentos da safra. São os alimentos que a terra está produzindo naquele momento. A gente não tem uma expectativa de que a gente vai comer o mesmo alimento o ano inteiro. E a gente também entende que existem momentos de abundância e momentos de escassez. Então tem momentos que as nossas cestas vão vir super fartas, porque a agricultura está num ótimo período, e momentos como agora, por exemplo, que em vários lugares do país os agricultores perderam praticamente, não sei se toda a produção, mas boa parte da sua produção, por conta das geadas e do frio, né? Então numa CSA isso também está incluído, né? Em algumas, inclusive, as pessoas estão indo ajudar os agricultores a trabalhar essa questão da geada. A gente sai da cultura do preço, vai para a cultura do apreço, a gente colabora para o agricultor poder ficar, né, no que ele gosta de fazer, que é plantar, que é o que ele sabe fazer. A gente aproxima esses mundos, né, e a gente está trabalhando circuito curto de comercialização. E a gente está trabalhando uma relação de afeto também. A família de Daniel faz parte de uma CSA no Rio de Janeiro. Após a colheita, ele separa os alimentos em sacolas que irão para as casas dos coagricultores do projeto. Aquelas sacolas lá são uma dos projetos. E as outras eu vou entregar lá em Laranjeira e Cosme Velho. Ovos, banana, berinjela, feijão, tomate. Quem recebe os alimentos, elogia. E a qualidade do produto também, porque são produtos orgânicos, são produtos saudáveis, então isso para a nossa família também é um bem imensurável. Na cor, na textura, na conservação, no tempo de durabilidade, no sabor é diferente. Os alimentos são melhores, então? São mais saborosos. Tem alimento até que a gente nem conhece ainda, ele na sua origem, né? Como que ele tá. A gente estava ali olhando um repolho e nem reconheceu o repolho, porque a gente só pega ele já descascadinho, bonitinho lá na venda. Então, fora que quando a gente chega em casa, que as crianças veem a cenoura, né? Nossa, eu não sabia que a cenoura vinha assim, porque no mercado só vem mesmo a cenoura e não vem a folha da cenoura, né? Então é diferencial. No próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Mariana Tokarnia, que nos mostra os desafios de quem se dedica à agricultura urbana. E a gente já pode dizer que um dos maiores desafios é educar novas gerações também, né? A educação ambiental tem sido inspiração para uma senhora que criou um projeto voltado a ensinar crianças a plantarem e cultivarem frutas e hortaliças. É a vovó Cida que nos mostra hoje como plantar tomatinhos com a garotada. Dá só uma olhada. Dia de uma dica para você cuidar das suas plantas de plantio. E eu estou aqui ao lado da dona Aparecida, que é proprietária no Eco de Cima. Olha que lugar maravilhoso. E aqui, para quem veio para cá, é ensinado um monte de coisa bacana sobre a educação ambiental. E hoje ela vai ensinar para essas crianças como plantar tomatinho. Seja bem-vinda, dona Aparecida, para ensinar o pessoal aí de casa, as crianças. Nós vamos fazer o plantio de mudinha de tomatinho e também da sementinha do tomatinho, porque às vezes você vai no mercado e compra. Aí você fala, mas como é que eu vou esperar a muda crescer? Você pode plantar semente, não tem problema.
E a tua criança, ela vai regando, ela vai olhando, ela vai conversando e ela vai seguir o processo do nascimento, do crescimento, até o fruto. Então, às vezes, num cantinho aí de casa, tem um lugarzinho que você pode ter um pé de tomatinho, que ele não vai ocupar muito espaço, num vaso de flor mesmo. Então, aquela matéria orgânica que você varre o teu quintal de folhas, você pode colocar elas num copo descartável, um vasinho. E você faz uns furinhos embaixo, por quê? O excesso da água vai sair por aqui. E aí depois você coloca um pouco de terra. Você colocando essa terra, você vai fazer um buraquinho aqui no meio e você vai pegar o tomatinho, você vai pegar a sementinha dele, ó, a sementinha, e vai pôr aqui dentro, aonde você fez um buraquinho. E aí depois você joga só um pouquinho de terra. Só um pouquinho de terra, só. E aí o que acontece? Você vai regar 2 vezes por dia. Essa sementinha, ela demora mais ou menos de 5 a 6 dias para nascer. Para ela ficar desse tamanho aqui, ela demora mais ou menos uns 30 dias. Então, você pode colocar ela num vaso e depois o pé de tomatinho você coloca uma estaca no vaso, né? Uma varetinha e vai amarrando ele vai crescendo para cima. Porque se ele cair, ele estraga a flor, estraga o fruto. E o local ideal para ficar é sombra, sol. Então, a gente recomenda para as plantinhas tomar pelo menos 4 horas de sol. Se você colocar ele num lugar que o sol é de manhã, ele já tomou sol por aquele dia. Muito obrigada pela dica, tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Já pensou, gente, tomatinho em casa, natural, sem agrotóxico, lá no fundo do quintal, fácil, tá aí a dica, gente. Faça em casa, façam com suas crianças, olha que delícia. Olha as crianças aqui, tudo aprendendo, é muito bom. Muito obrigada. Eu é que agradeço a presença de vocês e agradeço a todos os telespectadores que abraçam a nossa causa, porque ela não é minha, ela é nossa. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o trabalho de agricultores do sul da Bahia na doação de alimentos sem agrotóxicos. Você vai ver ainda o êxito de quem apostou na produção de polpa de frutas e como fortalecer abelhas sem ferrão. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No sul da Bahia, agricultores criaram o projeto Ecoforte para ajudar quem está com dificuldades para comprar alimentos. Eles fornecem uma parte da produção com cestas de produtos orgânicos. Vamos ver como é que eles fazem isso em um trecho do documentário Solidariedade, de Tiago Carvalho, cedido gentilmente pelo programa Curta Agroecologia do Canal Saúde e Fiocruz. Antes, nos meus bisavós, né, eles trabalhavam com agricultura agroecológica, mas que não conhecia, né? Era sem veneno, trabalhava tudo na questão, o controle de formiga, tinha umas técnicas para trabalhar com controle de formiga. E aí, a partir de 96, aí o SASOP apareceu, veio aqui para o município e eu comecei a trabalhar com agricultura agroecológica. Lá o assentamento já há alguns anos que a gente está focado nessa questão da comercialização dos nossos produtos, né? A gente vem produzindo para comercializar para o consumo familiar primeiro, né? Também tem a rede de agroecologia Povos da Mata, que lá tem um grupo de certificação orgânica, onde a gente também comercializa esses produtos. Como a gente já tem esse costume de comercializar, a gente já planta, já faz os cultivos, já sabendo
que tem uma saída para a gente plantar. Todo ano a gente já procura os meios de comercialização, né? Então, quando surgiu a pandemia, a gente já botou a mão na cabeça de preocupado como era que a gente iria comercializar. Eu tive até uma conversa com o pessoal na Rede de Serra, rapaz, agora a gente vai perder tudo. A cesta é uma iniciativa de garantia da segurança alimentar e nutricional, né? Porque ela permite esse processo da aquisição dos produtos da agricultura familiar, bem como a doação de alimentos para quem está em situação de vulnerabilidade social. Que aí a gente tentou envolver os agricultores, as associações que são envolvidas no projeto Ecoforte. O programa Ecoforte, ele foi concebido no âmbito da PNAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e foi construído de forma participativa, em diálogo com as organizações da sociedade civil. Esse é um aspecto muito importante dessa política. E ela traz duas dimensões que têm um enorme potencial. Primeiro, que é olhar para o que as organizações já fazem, para o que os grupos que já estão nos territórios produzindo, comercializando, estão fazendo e olhar para as reais demandas deles, no lugar de tentar criar soluções universais que vão ser impostas de cima para baixo. E o segundo aspecto é o próprio fato de apoiar redes territoriais de agroecologia, apoiar uma grande diversidade de ações, de grupos nos territórios, a interação entre as ações e a interação com outras políticas. Essa combinação de valorizar o que as organizações já fazem e apoiar o trabalho em rede tem produzido efeitos e resultados impressionantes. E nessa pandemia a gente vê isso fica muito evidente. A gente está vendo que são justamente esses grupos que estão nos territórios atuando em rede que estão conseguindo dar as respostas mais efetivas no sentido de organizar a produção, de recriar fluxos de comercialização e de promover o abastecimento num momento de crise alimentar tão grave como esse que a gente está vivendo agora. Desde 98 que essas organizações vêm promovendo a agroecologia aqui no território e a partir dessa parceria com a Fundação Banco do Brasil surgiu a oportunidade da gente elaborar um projeto que pudesse fortalecer as ações da rede de agroecologia do Baixo Sul. A partir dessa iniciativa da Fundação de oportunizar para o território e para a rede de agroecologia a questão da distribuição e do apoio às cestas, essas organizações da rede, elas mobilizaram desde cooperativas, associações de pequenos agricultores, foram 100 agricultores ao todo que tiveram envolvido no processo de fornecer o produto para compor as cestas. Então, a partir dali, a gente, de certa forma, pôde descentralizar um pouco a distribuição das cestas, Todas as cestas com limão, aipim, banana e bota laranja. No Núcleo Espírita, nós temos diversos participantes que trabalham conosco também. E essas famílias, normalmente, elas vêm em busca. A agricultura familiar, nesse momento, então, ela é importantíssima. O alimento, ele chega mais fresco à nossa mesa, ele chega com mais rapidez também. Os nutrientes são mais preservados, Então, assim, isso dá uma qualidade de vida para a gente. E, claro, que com um alimento mais saudável, a nossa imunidade, ela tende a aumentar e aí a gente começa a ter os benefícios dentro de casa, né? Você consegue pegar aqui e aqui, o material dele. E agora? Eu trabalho já há 15 anos como agente comunitário de saúde e vejo muita necessidade quando eu vou fazer visita domiciliar. E como a SASOP disponibilizou essas cestas, aí é ótimo para as famílias, porque são produtos naturais daqui da nossa região. Agora entregamos o rambutão, a aipim, tudo fruto daqui da nossa terra. E assim, eu acredito que a família que esteja recebendo essa cesta, já pela segunda vez, está bem agradecida, porque são alimentos bons, que não tem agrotóxico e que possa suprir as necessidades no momento. Obrigado. Tá, quando eles chegar, está nas mãos deles. Estão precisando mesmo. Obrigado, senhor. No próximo programa, vamos ver o que está sendo feito em Santarém, no Pará.
Essa rede de solidariedade mostra o sucesso de iniciativas que buscam ajudar e valorizar uma agricultura mais saudável. É o que estão fazendo também agricultores do sul do país quando encontraram uma fonte de renda que une o útil ao agradável, investiram na produção de polpa de fruta e estão agora colhendo bons resultados. Vamos conferir? De um ano para cá mudou muito o estilo de vida do consumidor brasileiro. As pessoas estão buscando por alimentos mais saudáveis, tanto que cresceu muito a busca por orgânicos. Neste mercado também está a polpa de fruta e já tem muitos agricultores investindo no segmento. Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas, o Brasil hoje ocupa o 3º lugar no ranking mundial na produção deste serviço. São aproximadamente 43 toneladas por ano, o que dá 10% da produção mundial. O consumo de polpa de frutas é um mercado que está em crescimento em todo o Brasil e é uma ótima oportunidade de negócios para quem deseja empreender. É da polpa da fruta congelada que este produtor rural tira sua renda familiar. Começou num processo familiar nosso lá, por consumo. Amigos e parentes chegavam e encomendavam para nós. Daí nós vimos a necessidade de fomos aumentando. Até que chegou a prefeitura, né, e viram pelo serviço tudo. E falou, não, vocês podem visar algo mais. Daí conseguimos uma liberação, comecemos para os municípios. Comecemos ali a fornecer Antonina e Guaratuba, e Pontal também. Foi os primeiros municípios a fornecer nossas polpas. Quando nós vimos uma demanda do Estado, que era uma coisa muito maior, assim, para nós que era pequeno, nós olhamos assim, nossa, nós temos que se adaptar, vamos pegar essa fatia também, né? E assim, a nossa cooperativa ganhou espaço no litoral, daí o que vinha de fora, agora não vem mais, agora é tudo produção local nossa lá. Isso daí ajuda para o município, para a região, sabe, levanta a região também. Ficou fácil, porque tinha mercadoria que demorava, sair um dia antes, 2 dias antes, até chegar ao destino, perdia a qualidade. Hoje não, a mercadoria é tirada um dia antes, e na madrugada é transportada. Então ela chega bem fresca, a perca nossa é reduzida absurdamente, sabe? Porque frutos, assim, eles estão bons, mas padrão mercado ele não vende, por causa que às vezes um formato, um tamanho diferente, daí o mercado rejeita. Na região de Curitiba, a empresa de Moacir Lunardon é quem recebe as frutas vindas do litoral paranaense. E ele conta sobre a importância da parceria com os produtores rurais. Somos uma agroindústria familiar. Trabalhamos eu, minha esposa, meu filho e uma cunhada aqui. E a gente fez essa parceria devido à estrutura que nós temos aqui, a nossa família deles também, e deu bem certinho. Porque daí eles têm a produção das frutas lá, nós chegamos aqui, transformamos as frutas nas polpas, dentro porque nós temos o registro do mapa, nós temos vigilância sanitária, e aí fica fácil para eles entregarem lá embaixo também. E essa nasceu uma parceria que vai para sempre. As frutas são selecionadas a dedo. Primeiro são bem lavadas antes de passarem para essa máquina, que separa o bagaço e as sementes da polpa. O que não serve vira adubo e o líquido vai para a embalagem. Os pacotes ficam armazenados na câmara fria e depois estão prontos para a venda. A tecnologia torna possível o processo e armazenamento, o que permite o consumo o ano todo sem perder o sabor e as propriedades nutricionais das frutas. Nós vimos aí que os investimentos em polpa de fruta estão dando certo, né? Investir pode ser a melhor opção quando se quer produzir algo melhor. Investir com qualidade, vontade e planejamento, a natureza agradece. Como é o caso de um estudo da Embrapa para fortalecer as colônias de abelhas sem ferrão e investir na preservação da espécie e ganhar com mais produção de mel no futuro. Vamos dar uma olhada? É necessário inicialmente que o meliponicultor verifique qual é a causa do enfraquecimento, porque não vai adiantar ele fortalecer suas colônias e a causa depois continuar agindo no meliponário e as colmeias voltarem a enfraquecer. Então verificar se é o ataque de inimigo natural, se é alguma condição climática que está prejudicando ou se é a falta de florada no campo. Bom, assim que ele verificar isso, aí ele pode combater essa causa e começar o fortalecimento das colônias. Eu vou dar 3 técnicas aqui que ele pode usar para isso.
Então, primeiro, ele pode alimentar suas colmeias, né? Ou com alimento energético, ou alimento proteico, ou os dois. Mas é necessário que ele faça isso com cuidado. A colmeia, ela está fraca, então ela não consegue se defender e o cheiro do alimento pode atrair inimigos naturais ou outras abelhas para saquear a colmeia. Então, colocar o alimento em quantidade, em pouca quantidade, para que elas consumam rapidamente. Se ele for usar um alimento proteico que contenha pólen, principalmente, ele deve fornecer esse alimento em forma de bombom, que é aquela técnica em que ele mistura o alimento proteico com mel, faz uma bolinha e mergulha essa bola na cera derretida. E aí essa bolinha encapada com cera derretida que é fornecida para as colmeias. Então esses são os cuidados que ele deve ter para fornecer alimentação. Outra forma dele fortalecer suas colônias é colocar discos de cria nascente dentro da colmeia, sempre de abelhas da mesma espécie. Dentro das colônias de abelhas sem ferrão, a gente consegue ver discos de cria mais claros e mais escuros. Os mais escuros são as abelhas que ainda estão em desenvolvimento e vão demorar mais tempo para emergir. O mais claro são as abelhas que já estão ali terminando de completar o desenvolvimento e rapidamente irão emergir. É esse disco de cria que a gente pode colocar dentro da colmeia. Pode ser procedente de uma única colmeia ou de várias colmeias, não tem problema, colocar 2, 3 discos de cria de colmeias diferentes. E aí, em pouco tempo, essas abelhas vão emergir e já vão contribuir para fortalecer a população e com a coleta e o trabalho da colônia. Outra forma da gente fortalecer as colmeias é trocando de lugar uma colmeia fraca por uma colmeia forte. Quando a gente faz isso, as compeiras da colmeia forte que estão coletando alimento no campo, ao retornarem, entram na colmeia fraca, achando que aquela é a sua colmeia. E como elas vêm cheias de alimento, geralmente elas não são barradas pelas guardas. Então elas entram na colmeia, trazem alimento e ali elas continuam a sua vida como se aquela fosse a colmeia dela, contribuindo para o aumento da população. Então essas são 3 técnicas que podem ser usadas separadamente ou juntas, combinadas, da forma que o meliponicultor achar melhor para fortalecer suas colônias. E por hoje o programa fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!